Arteria tormento d'amore, Ileria fa parte. Cindo diz não querer saber quanto Maria gastou, e Maria alega que Rosana havia dito que ela morando em São Paulo terá que virar uma madame, afirmando que Janete vive dizendo que Gumecindo é barão do café. Gumecindo assegura para Maria do Socorro que almoçou com Francesco e passou a tarde inteira com ele na casa bancária, ressaltando que Francesco está lhe oferecendo um negócio vantajoso demais. Maria questiona o que seria, e Gumecindo comenta que Francesco quer torná-lo sócio de sua casa bancária. Maria pede para Gumecindo tomar cuidado com isso, dizendo que um homem que viveu tantos anos com uma mulher e a abandonou para se amaziar com uma italiana não merece muita confiança. Gumecindo diz não achar nada disso e comenta que Janete também não deve ser flor que se cheire. Maria do Socorro assegura não gostar de Janete. Gumecindo pede para comerem em paz. Mateu diz que Juan é o filho dele. Amadeu insiste para que não arranquem Juan dos braços de Hortência, mas Mateu repete firme que Juan é filho dele com Juliana. Amadeu diz que tentará convencer Hortência, mas reforça que sente pena dela. Hortência faz carinho em Juanito. Hortência abraça Amadeu assim que ele entra no quarto. Hortência alega que não querer dar o filho de Juliana, e Amadeu diz que não há outro jeito. Amadeu pergunta se Hortência tem alguma dúvida de que Juanito é realmente filho de Juliana e Mateu, e pede para Hortência não esperar Juanito ser tomado à força, para que ela não o perca de vez. Mateu diz que já pediu para Amadeu conversar com Hortência. Juliana responde que não vai adiantar nada, pois na frente do advogado ela concordou com tudo, mas ao chegarem na pensão, ela se recusou a entregar o menino. Juliana pergunta a Mateu o que Amadeu vai fazer diante disso, e Mateu pede para esperarem. Hortência observa Juanito chorando muito. Em seu enorme sofrimento, ao ter que devolvê-lo, é visível. Mateu pergunta se Hortência e Juliana foram juntas com Marco Antônio ao advogado e pergunta se Juliana ficou sozinha com Marco Antônio. Juliana nega. Mateu diz que só queria saber e Juliana pede para Mateu parar de amolá-la com essa conversa. Mateu pede para esperarem ver se Amadeu consegue convencer Hortência. E Juliana afirma que se Amadeu não conseguir, ela mesma irá tomar o filho. Marco Antônio diz ter ficado com pena da espanhola. Rosana diz que o filho é de Juliana e Mateu. Marco Antônio confirma. Rosana pergunta por que Marco Antônio teve tanto trabalho para ajudar alguém que o abandonou da forma que Juliana fez. Marco Antônio garante que pior foi Mateu, que deixou Rosana para ir atrás de Juliana. Rosana pergunta se Marco Antônio ainda chora por isso. Marco Antônio pergunta se Rosana quer levar essa discussão adiante. Rosana nega e Marco Antônio pede para dormirem. Mateu diz que se Juan é filho dele, não vê motivo para se importar. E Juliana diz que, pelo jeito, Mateu não acredita que Juanito é filho deles. Mateu garante que acredita, mas diz que Juliana está com pena de tomar o menino de Hortência. Juliana admite que está, mas assegura que tomará Juan se Hortência não o devolver, afirmando que ela prometeu ao advogado. Nesse instante, Hortência aparece com Amadeu, segurando Juanito e com o rosto profundamente triste. Juliana a observa, e Hortência garante que trouxe o filho de Mateu e Juliana. Mateu chora e Amadeu observa tudo. Hortência entrega Juanito para Juliana, que transborda felicidade por finalmente estar com o filho. Hortência se retira rapidamente. Amadeu diz saber o quanto aquilo custou para ela e deseja boa noite. Juliana e Mateu seguram o filho emocionados. Hortência continua chorando muito após ter que devolver Juanito. E Amadeu diz que ela fez o que era o certo. Hortência diz que Mateu e Juliana tiraram um pedaço dela. E Amadeu pede que ela não fique assim. Juliana e Mateu aproveitam a companhia do filho. Hortência observa um retrato de Juanito e toca nele com carinho e tristeza. Hortência aparece na cozinha e Dolores diz que sabia que ela acabaria fazendo isso. Hortência afirma que o coração dela está despedaçado. Dolores diz saber disso e revela que seu coração também está dolorido. Hortência diz que Mateu e Juliana irão embora e que assim jamais verá Juan novamente. Hortência diz que nunca vai esquecer Juanito e começa a chorar mais uma vez. Juliana banha o filho com todo cuidado, enquanto Mateu sorri orgulhoso e emocionado, segurando a filha de Juliana nos braços, observando cada movimento com carinho. Juliana então dá bom dia com Juan nos braços e com a voz calma pede para Hortência cuidar por um instante do filho delas, explicando que precisa preparar a mamadeira da menina.
Hortência questiona com leve surpresa, mas Juliana garante que Juanito, quando crescer, irá saber que teve duas mães nesta vida e que não deseja de maneira alguma que o menino esqueça de Hortência, fazendo Hortência se emocionar profundamente e abraçar Juliana com força, demonstrando uma gratidão enorme pela atitude de Juliana, enquanto Dolores conversa com Juan de maneira carinhosa e Hortência segura Juanito nos braços com um sorriso que mistura alegria e alívio. Todos seguem trabalhando nos cafezais sob o sol forte, enquanto Leonora pega sua mala e, ao fazê-lo, relembra as palavras de Angélica, afirmando que, se Bartolo aparecesse, ela mesma mandaria para São Paulo atrás de Leonora, o que faz a mulher refletir sobre sua decisão. Mateu agradece a Amadeu pela ajuda e Amadeu diz que não precisa agradecer, porém Mateu diz que já havia perdido as esperanças de reencontrar seu filho nesta vida e que, de maneira inesperada, tudo aconteceu tão rápido. Amadeu explica que não podia entrar em briga judicial porque precisava ficar ao lado de Hortência. Mateu compreende e Amadeu afirma que isso poderia atrapalhar a sociedade deles, enquanto Hortência brinca com Juan, perguntando se ele quer pão, e Dolores confirma que Juliana realmente havia dito a frase "nosso filho", algo que antes lhe feria, mas que agora já não doía tanto. Juliana fica pensativa, dizendo que sua filha agora tem um irmão espanhol, mas logo corrige sorrindo e afirmando que o menino é brasileiro e se chama Juanito. Francisco pergunta se Paola está se sentindo bem. Paola garante que estava apenas com um pequeno enjoo, mas que já está melhor. Francisco confessa que teve pena quando Paola disse que estava enganada sobre estar grávida. Paola desconversa, pede para irem trabalhar e ambos seguem. Paola entra no coche enquanto Francisco caminha até sua casa bancária. Leonora sai com sua filha e a mala, pronta para a viagem, enquanto Maria diz que já podem trazer o neto para ficarem com eles. Porém, Gomercindo diz que ainda precisam ver se Rosana deseja isso, mas Maria afirma que a presença do filho de Rosana dentro da casa só faz lembrar o marido italiano que Rosana teve e que Marco Antônio provavelmente não gostaria, fazendo Gomercindo admitir que ela pode ter razão. Gomercindo assegura que irá precisar de alguém para ajudar no casarão, e Maria do Socorro afirma que desejaria ter Leonora com ela, porém Gomercindo pede para Maria não sonhar tão alto. Leonora se despede emocionada do pessoal da colônia. Angélica se despede da filha de Leonora, abraça Leonora e pede para que ela fique tranquila em relação ao marido. E logo em seguida, Angélica dá ordens para que Juvenal leve Leonora até a estação de trem da cidade e a ajude a embarcar. E Angélica pede para Leonora não perder o papel com o endereço de Maria, explicando com detalhes como chegar até a Avenida Paulista, desejando que Leonora vá com Deus. Leonora retribui desejando que Angélica vá com ela também. Angélica se despede de Florinda e Leonora entra no coche com sua filha, enquanto Angélica chora ao vê-la partir. Toninho observa uma porta e em seguida vê um edital de interdição, comentando que a casa de Hortência continua fechada e que a polícia não permite que ninguém entre. Dolores pergunta o motivo e Toninho diz que é coisa da polícia, e quanto ao restante, ele explica que está tocando os negócios de Hernandes e vendendo o que pode, pagando todos os criadores para limpar o nome do patrão. Dolores pergunta se não vai sobrar nada. Toninho diz que ainda restarão os armazéns, embora vazios. Leonora pega o trem ao chegar na estação e embarca, enquanto Bartolo afirma que vai atrás de Leonora porque não aguenta mais viver sozinho nas terras. Angélica diz que Leonora não fugiu, mas foi para São Paulo com a filha, lembrando que São Paulo fica até mais perto do que Jundiaí. Bartolo pergunta onde fica a casa dos pais de Angélica e garantindo que vai buscar Leonora e a filha porque não suporta mais viver sozinho, deixando Angélica observando sua determinação.